Vou só aqui fazer uma coisa. Bom, eu acredito que já estamos na hora, né? Todos estão aqui, eu acredito que as pessoas também vão entrando. Então, vamos respeitar o horário previsto, né? Já para dar início ao nosso evento, a nossa primeira webinar. Então, em primeiro lugar, eu queria desejar uma boa tarde a todos que nos assistem e dizer que, como coordenador do curso de Direito aqui da UERN, no campus de Natal, eu declaro aberto o primeiro webinar do curso de Direito da UERN aqui no campus de Natal e dizer que esse evento é um evento que planejamos para que seja um evento que tenha vindo para ficar, né? E faça parte do calendário de eventos do nosso curso. E também dizer que não se faz um evento dessa magnitude, né, sozinho, não se faz. Então, tudo foi pensado aqui, tudo foi executado a várias mãos. E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer aos professores do nosso curso de Direito, da UERN, de Natal, pelo apoio, a direção do campus de Natal, na pessoa do nosso diretor, Chico Dantas, a Priscila e Wagner, do setor de mídias do campus de Natal, que estão dando todo esse apoio operacional, ao Centro Acadêmico, Rosemary Souza, pela parceria, né? Eles têm espaço na nossa programação e vão trazer uma discussão bastante relevante. Enfim, a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a execução desse projeto. Então, sem mais delongas, eu, desde já, gostaria de passar a palavra para o moderador do nosso debate, o professor doutor Sérgio Alexandre de Moraes Braga Júnior, para fazer as apresentações iniciais. Boa tarde a todos, em especial nosso palestrante maior, professor doutor João Miranda, ao professor Carlos Sérgio pelo convite, o Gel da Silva, a todo o corpo discente aqui presente nesse primeiro webinar, ao nosso corpo de colaboradores, na pessoa de Priscila, e de todos os outros que colaboraram, dentre os colegas, membros do corpo do Centro Acadêmico, a organizar esse primeiro webinar. Nós temos uma presença ilustre, que é o professor auxiliar Dr. João Miranda, que tem como área de interesse direito administrativo, direito urbanístico, direito do ambiente, direitos fundamentais. Ele possui licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 95, mestrado em Direito também na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 2001, doutoramento em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 2011. Ele é membro de corpo investigativo, como investigador principal do Centro de Investigação de Direito Público do Estudo de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, responsável pelo projeto de investigação sobre serviços públicos, água e resíduos. Tem como atividade docente de investigação em outras instituições de ensino superior, responsável pela disciplina de seminários de mestrado, estudo superior técnico na Universidade Católica Portuguesa, na Escola de Direito do Porto. Além de exercer suas atividades profissionais como advogado, jurisconsulto, apto e inscrito no Centro de Arbitragem Administrativa. Tem muitas publicações, dentre as mais relevantes, as relações entre planos territoriais, em alguns problemas, a revista jurídica da Faculdade de Direito, o papel da Assembleia da República na Constituição Europeia, a dinâmica jurídica do planejamento territorial, alteração, revisão e suspensão de planos. Além do Caderno Verde, trabalhos para direito ambiente, funções públicas urbanísticas, direito e exercício por particularidade. É um professor eminente da Universidade de Lisboa, que muito colabora com a cultura jurídica brasileira, não só na formação administrativa, mas urbanística. E, além de tudo, é filho de Jorge Miranda, que é uma referência na cultura jurídica nacional. Sendo assim,
em aberto ao primeiro webinar, eu passo a palavra para o excelentíssimo senhor doutor João Miranda. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer este honroso convite que me foi dirigido pelo professor Carlos Sérgio Gurgel da Silva, dizer que é uma honra estar aqui e participar neste webinar, nesta sessão da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Estive em Natal há 25 anos, talvez no futuro venha a haver oportunidade para regressar, esperemos que depois de passada esta pandemia do Covid-19, assim como haverá seguramente oportunidade também para que possam vir a Lisboa depois desta situação passar. Queria igualmente cumprimentar o professor Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior, dizer que é também uma honra para mim estar a participar nesta sessão, nesta mesa, presidida pelo professor Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior. Ora bem, o tema que me foi proposto é um tema que tem a ver com as consequências do Covid-19 sobre o direito do urbanismo e sobre o planejamento urbano. É um tema da máxima atualidade, evidentemente estamos nós a viver esta situação, que é uma situação de pandemia, e eu trago aqui algumas reflexões, enfim, num tempo relativamente breve, prometo não ocupar mais do que 20, 25 minutos, e procurarei ser suficientemente claro e naturalmente estarei à disposição para que no final, no período de debate, possa esclarecer algumas das ideias que eu procurarei aqui trazer. Ora bem, então começando pela situação, a situação em Portugal, como no Brasil, como na generalidade dos países, é uma situação que até há poucas semanas era uma situação de confinamento total e agora estamos a começar, talvez primeiro em Portugal nós estejamos mais avançados porque a pandemia chegou primeiro a Portugal, uma situação de desconfinamento. Mas ainda é um desconfinamento gradual. Enfim, a situação sanitária hoje já está mais controlada, mas ainda continua a haver bastantes focos e Portugal tem dados semanais, tem tido cerca de 300 contágios por dia. Bom, este confinamento o que é que se traduziu do ponto de vista da cidade? Traduziu-se no encerramento de escolas, de empresas, de serviços públicos, de teatros, de hotéis, ou seja, fechou aquilo que é o mais importante ao nível da vida urbana. Podemos dizer que aquilo que nós mais louvamos e que mais desejamos na vida na cidade, que é o relacionamento, que é a conexão, foi precisamente o que desapareceu nestes últimos 3 meses. Não houve conexão, não houve relacionamento e, pelo contrário, tem que haver cada vez mais, durante algum tempo, algum distanciamento social. Naturalmente que isso significou que houvesse problemas que já existiam nas cidades que se agravaram, nomeadamente o problema da desigualdade se tornou-se hoje muito mais nítido do que era antes da pandemia. Infelizmente já sabemos que quando há uma crise, a crise atinge sobretudo aqueles que são mais vulneráveis e que são mais frágeis. E os impactos da pandemia pode dizer-se que não foram impactos sentidos simetricamente, pelo contrário, foram sentidos de forma assimétrica, no sentido em que aqueles que dispõem de habitações e de residências e moradas com mais condições, com mais espaço útil, com mais salubridade, com mais segurança, obviamente que sofreram menos neste cenário de pandemia do que aqueles outros que vivem confinados em espaços pequenos, precários e em condições que são condições muitas vezes muito difíceis. Bom, isto obriga naturalmente a repensar um pouco a questão urbana e sobretudo olhar um pouco para perceber o que é que vai mudar na nossa vida. Portanto, eu não, até agora estive a fazer aqui um pouco uma reflexão mais retrospectiva e agora procurarei fazer uma reflexão um pouco mais prospectiva. Bom, parece-me que é mais ou menos claro que nós não vamos voltar ao nosso normal antes da pandemia.
vamos ter que procurar aquilo que aqui em Portugal muitas vezes se designa por um novo normal. Nós ainda não sabemos qual é esse novo normal, mas vamos seguramente ter de procurar esse novo normal. O que é esse novo normal? Bom, esse novo normal parece hoje relativamente claro que vai implicar cada vez mais o recurso ao teletrabalho. E vai implicar, do ponto de vista das políticas urbanas, um repensamento daquilo que são as políticas de mobilidade urbana e de funcionamento das cidades. O que é que este período veio revelar? Veio revelar que, para além da desigualdade que eu já apontei atrás, veio revelar que, na verdade, nós não estávamos preparados para esta crise, não estávamos preparados para esta pandemia. Todos nós, seguramente em conexões, eu espero que isso não aconteça hoje, tivemos quebras de internet. Tivemos situações em que, no fundo, aquilo de que estamos a falar é que as infraestruturas digitais, que também são infraestruturas urbanísticas, estas infraestruturas digitais não suportaram a carga de utilização que se gerou neste tempo de pandemia. E, portanto, este é um primeiro aspecto que eu queria aqui deixar em termos de reflexão prospectiva, é que vamos ter que fazer um investimento ao nível das infraestruturas digitais. E, portanto, se há infraestruturas urbanísticas onde os estados, as cidades, os municípios vão ter que fazer investimento, seguramente que é ao nível do reforço das infraestruturas digitais. O segundo aspecto que eu queria deixar aqui é um aspecto de natureza mais meioambiental, ou se quiserem, de natureza ecológica. É que, de certa forma, nós descobrimos que era possível viver nas nossas cidades com mais qualidade de vida e com um ambiente mais puro, com menos poluição atmosférica, com menos emissões de dióxido de carbono e, de repente, ficámos maravilhados com isso tudo. A questão é saber, é possível, quando nós voltarmos ao normal, ainda que seja o tal novo normal, que nós tenhamos cidades com essa qualidade ambiental, com essa sustentabilidade? É uma dúvida para a qual neste momento ainda não existe resposta. De qualquer forma, deixo aqui alguns dados, que são dados públicos, nomeadamente são dados do Banco Mundial. As cidades são responsáveis por 2/3 dos consumos energéticos mundiais e não me parece que isso vá mudar radicalmente, porque a tendência das pessoas pretenderem viver na cidade vai significar que o consumo de energia vai continuar a ser essencialmente realizado na cidade. E outro dado também muito relevante, as cidades são responsáveis por 75% das emissões de dióxido de carbono. E isto vai ter que mudar seguramente. Isto, aliás, já devia ter mudado desde o Acordo de Paris de 2015 e já deveríamos ter procurado desenvolver políticas urbanas que assegurassem este combate à poluição. Seguramente, parece-me que eu não gosto daquela ideia de que todas as crises são oportunidades, porque infelizmente quando dizemos isso esquecemos que há sempre alguém que sofre mais com as crises e há sempre alguém que fica para trás nas situações de crise. Portanto, eu não gosto de dizer que as crises são oportunidades, mas gosto de dizer que as crises devem ser encaradas como aceleradores da mudança e, portanto, que devem forjar uma mudança que seja uma mudança também ao nível das políticas. O que é que tem que mudar em termos de política urbana? Eu queria deixar aqui uma nota, porventura esta nota não é tão visível em Natal, poderá ser mais visível em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas nós temos, as cidades confrontam-se hoje com um problema, que é um problema de turistificação excessiva. Ou seja, o que é que acontece? Aquele termo que é um termo conhecido de todos, que é a gentrificação, gerou o quê? Gerou que os centros das cidades passaram a ser ocupados pelo turismo e desapareceu a convivência urbana, desapareceram as pessoas que eram os normais habitantes desses territórios urbanos. Isso então em Lisboa é particularmente notório, mas não é só em Lisboa. Se forem a Paris acontece o mesmo, se forem a Barcelona acontece a mesma coisa, se forem a Roma acontece a mesma coisa, portanto só para citar aqui exemplos europeus. E portanto vamos ter que mudar também esse modelo, que é o modelo da ocupação turística excessiva.
Também queria dizer que esta pandemia pode ser uma oportunidade para refletir um pouco, não apenas sobre aquilo que nós fazemos ao nível das cidades, ao nível da vida urbana, mas também sobre aquilo que fazemos a respeito daquilo que se costuma designar pelo solo rural. A verdade é que nós temos uma exploração intensiva do mundo rural, que porventura vamos também ter que mudar, porque esse modelo não é um modelo sustentável. Muita da poluição gerada, muita da destruição de ecossistemas acontece precisamente não só por causa de uma utilização excessiva dos solos urbanos, mas também dos solos rurais. Bom, e o que é que veio para ficar? O que me parece que veio para ficar, e nada mais será como de antes, eu acho que não vamos viajar tanto, não vamos fazer tantas reuniões em que nos vamos deslocar, o que significa que isto vai implicar, ao nível da política urbana, a mudança de um paradigma de uma coisa que é absolutamente essencial, que é ao nível da mobilidade. E a pergunta que se coloca é quais as consequências do teletrabalho sobre as políticas de mobilidade? O que é que vai mudar? Bom, para já, aquilo que mudou neste período em que estamos ainda durante a pandemia, mudou claramente para pior. Porquê? Porque onde havia um investimento nos transportes públicos, na utilização de serviços públicos de transporte, hoje em dia, com os riscos de contágio, o que verificamos é que quem já desconfinou e quem tem que se deslocar da residência para o trabalho, fala muitas vezes na sua viatura particular ou no seu veículo privado. E, portanto, isso mudou radicalmente. E, portanto, aquela mudança, que era uma mudança que estava anunciada, que era o chamado car sharing, ou seja, a partilha das viaturas, dos veículos, para já isso não se tem verificado como sendo possível. Mas isso parece-me que, na verdade, nós vamos também ter que mudar em termos de políticas de mobilidade. E uma das principais políticas em que nós vamos ter que mudar é repensar um pouco a lógica da mobilidade, porque nós estamos habituados a pensar nas políticas urbanas de mobilidade sempre de uma perspectiva que é a perspectiva da ligação ou conexão entre um centro e uma periferia. A deslocação do centro para a periferia e da periferia ou subúrbios para o centro. Ora, isso é um aspecto que vai ter que mudar. Aliás, há uma ideia muito interessante que a atual maire, portanto a presidente da Câmara de Paris, que se chama Anne Hidalgo, defende, que é a ideia, eu vou dizer em francês e depois já traduzo para português, que é a chamada Ville du Quart d'Heure. O que é que isto quer dizer? É a chamada cidade, traduzindo para a nossa língua comum, é a cidade dos 15 minutos. O que é a cidade dos 15 minutos? A cidade dos 15 minutos é uma cidade em que nós conseguimos desenvolver todas as funções urbanas, isto é, residir, trabalhar, divertir-nos, ter acesso ao comércio e aos serviços, tudo dentro deste espaço em que nos deslocamos só em 15 minutos. Nós não temos que fazer grandes deslocações para o hipermercado ou para o supermercado que fica nos subúrbios ou na periferia da cidade. Nós não nos deslocamos de uma ponta à outra da cidade para ir da nossa residência para o nosso trabalho. Pelo contrário, nós vamos ter que viver dentro desta lógica que é uma lógica de bairro. Esta lógica de bairro é uma lógica muito interessante. Aliás, permitam-me dizer isto. Esta ideia da Ville du Quart d'Heure, a cidade do quarto de hora, a cidade dos 15 minutos, é uma ideia, esta expressão foi cunhada agora em Paris, mas se nós olharmos para aquilo que são as políticas urbanas desenvolvidas ao nível da reconstrução de Berlim nos últimos 30 anos, verificamos que o objetivo foi exatamente esse. O objetivo foi precisamente de não segregar a cidade, não estabelecer regimes de uso do solo tendo presente uma ideia de monofuncionalidade, ou seja, tendo presente uma ideia de que em cada espaço da cidade apenas é permitido um uso, pode ser o uso habitacional, o uso de serviços, o uso de comércio, o uso industrial, etc, etc. Não, pelo contrário,
nós temos que procurar que haja aquilo que se chama hoje por plurifuncionalidade. O mesmo espaço da cidade, em regra um bairro, deve ter estas funções urbanas todas. E, portanto, isto é um pouco voltar a uma cidade que é uma cidade de proximidade. Claro que depois a interrogação que se coloca é possível coexistir esta cidade de proximidade com a ideia de cosmopolitismo associado às cidades como megapolis? Eu acho que é perfeitamente possível. E é perfeitamente possível que nós mudemos também este modelo de cidade e que este modelo de cidade seja um modelo com esta mistura de usos urbanos, em que os próprios planos urbanísticos, o próprio planejamento urbanístico tem que ser feito com este objetivo, que é permitir que cada área da cidade, vamos chamar um bairro, usando a expressão francesa, um quartier, ou usando a expressão espanhola, um barrio, todas essas zonas da cidade devem ser zonas que devem ter a sua própria autonomia, sem necessidade que as pessoas circulem de um espaço para o outro. Eu não estou com isto a dizer que as pessoas não devem circular, mas estou a dizer é que as pessoas devem conseguir encontrar dentro de um território que seja um território relativamente limitado todas as funções que as cidades normalmente oferecem. Outra coisa que mudou, e eu acho que é extremamente relevante, é ao nível do aspecto ecológico das cidades, ao nível daquilo que é o ambiente urbano. Eu acho que o que daqui se vai retirar cada vez mais é a necessidade de redução das emissões de carbono. Portanto, nós vamos ter que descarbonizar as cidades e vamos também ter que procurar um pouco mudar o modelo da cidade. Eu com isto não estou a dizer que a cidade deve deixar de ser uma cidade densa. Não, as cidades devem ser cidades densas, até para que não haja uma ocupação excessiva dos solos que são solos rurais ou que solos que devem ser vocacionados para finalidades agrícolas, florestais, pecuária, etc. Mas nós vamos ter que procurar uma regeneração do espaço urbano, trazer para dentro da própria cidade alguns aspectos que são os aspectos bons do campo. Eu com isto não estou a advogar aquela ideia da chamada cidade-jardim. Como sabem, a ideia da cidade-jardim foi uma ideia cunhada por um grande urbanista chamado Ebenezer Howard. Essa ideia de cidade-jardim era uma cidade em que todas as pessoas viviam em moradias unifamiliares, e essa ideia de moradias unifamiliares obviamente que implica uma ocupação excessiva do território. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que mesmo nas cidades densamente povoadas nós vamos ter que aumentar a biodiversidade, vamos ter que criar mais espaços verdes, vamos ter que melhorar a qualidade do ar, até por razões de segurança sanitária, porque a própria segurança sanitária melhora se nós melhorarmos a qualidade do ambiente. Aqui no âmbito da União Europeia há políticas extremamente interessantes que até usando aquela política, como sabem, desenvolvimentista dos Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt, do New Deal, pensa-se agora fazer aquilo que aqui tem sido chamado por New Green Deal, ou seja, no fundo, fazer uma nova política de desenvolvimento que procura assegurar esta ideia de sustentabilidade ecológica. E isso parece-me absolutamente essencial. Este aspecto, portanto, o aspecto de recriar ao nível do espaço urbano também alguns ambientes naturais, trazer para dentro da cidade aquilo que são, na verdade, aspectos que são aspectos que se prendem com os benefícios da ecologia, os benefícios do ambiente, mas agora inseridos no espaço urbano. Eu estou já quase a terminar, já estou a ocupar muito do meu tempo com a condescendência do moderador, presidente, a quem agradeço, mas queria ainda trazer mais dois aspectos, duas reflexões para esta conferência. A primeira reflexão tem a ver com o seguinte: uma das dimensões mais importantes da sustentabilidade urbana é a dimensão social. E nós não nos podemos esquecer da dimensão social.
porque na verdade nós não podemos pensar numa política urbana que seja apenas uma política voltada para aqueles que têm mais condições ou sequer para aqueles que fazem parte das classes médias. Não, nós temos de pensar numa política de sustentabilidade que seja virada para todos. E aquilo que se assistiu, na verdade, é que esta crise gerou um aumento da precariedade laboral. Infelizmente, as situações o desemprego aumentou galopantemente em todo o mundo, aumentou em Portugal, como nos Estados Unidos, como se suponho que terá aumentado também no Brasil. Essas situações muitas vezes são acompanhadas em que quem está numa situação de precariedade laboral também está numa situação de precariedade residencial, porque não tem condições para ter o acesso condigno à habitação, e nós vamos também ter que desenvolver políticas urbanas de habitação. Essas políticas urbanas de habitação poderão significar um combate às situações em que as habitações são mais precárias, ou poderão significar também um apoio ao arrendamento e uma comparticipação por parte dos municípios no acesso à habitação de muitos dos setores mais carenciados. Naturalmente, com menos turismo, estou a pensar aqui na realidade de Lisboa, isso oferece uma oportunidade para que muitos focos habitacionais que estavam ocupados com o turismo, que possam agora ser colocados para uso habitacional. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Mas eu queria deixar esta nota muito importante, que é uma política urbana, e o direito não pode, até porque tem preocupações de igualdade e tem preocupações que se prendem com a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana também significa a garantia de uma dignidade social. Ora, essa garantia da dignidade social passa, evidentemente, por nós termos também políticas que assegurem a proteção daqueles que são mais desfavorecidos e políticas urbanas que possam implicar uma construção maciça de habitação ou que permitam o acesso à habitação condigna de vastos setores sociais. Este era o penúltimo tópico que eu tinha para deixar. E queria deixar apenas um último tópico. Este último tópico tem a ver com a questão da governação urbana. E a questão da governação urbana prende-se um pouco o seguinte, que é perceber do ponto de vista da participação e da cidadania que tipo de cidade é que nós pretendemos. Eu acho que nós já estamos neste momento numa fase, e o Brasil foi pioneiro nisso, nós já não estamos na fase dos orçamentos participativos. Os orçamentos participativos foram muito inovadores há cerca de 20 anos, mas hoje os orçamentos participativos continuam a ter sentido, mas hoje temos que pensar mais longe. E o que eu digo ao nível de pensar mais longe é que nós temos que pensar em políticas em que os próprios cidadãos possam participar nas suas realidades mais próximas. Eu vou dar um exemplo. Aqui em Lisboa há um programa que tem um nome engraçado, que é Programa BIP-ZIP, ou seja, que é uma ideia chama-se Programa BIP-ZIP Lisboa 2020, e que no fundo procura estabelecer parcerias locais. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que é uma espécie de microcrédito, apoio que é dado a iniciativas locais, para que essas iniciativas locais pode ser, por exemplo, uma loja de bairro, pode ser um pequeno restaurante, pode ser a recuperação de um espaço urbano e, portanto, em que haja apoios a esse tipo de ações. Naturalmente, essas ações são ações de participação, ou seja, em que a administração confia plenamente nos cidadãos. E, portanto, parece-me que fica este tópico. Se quiserem fazer uma pesquisa, Barcelona também tem um programa muito parecido, que é o chamado Plano de Barrios de Barcelona, e, portanto, todos estes ingredientes, podemos dizer assim, são ingredientes que, no fundo, procuram assegurar a chamada cidade sustentável. Portanto, para finalizar esta minha primeira intervenção, queria dizer que, repito, não olhemos para a pandemia como uma oportunidade, mas olhemos para a pandemia, porque há sempre quem fica para trás,
mas olhemos para a pandemia como um acelerador das mudanças que nós pretendemos fazer na cidade. Criar uma cidade ecologicamente mais sustentável, criar uma cidade com reforço das infraestruturas digitais, criar uma cidade em que nós possamos habitar próximo do local em que trabalhamos, criar uma cidade em que haja uma mistura de usos, criar a tal cidade, a chamada Ville du Quart d'Heure, a tal cidade dos 15 minutos. Portanto, isso tudo parece-me que são algumas reflexões que eu queria aqui trazer para este debate e queria reiterar os meus agradecimentos aos professores que me convidaram, ao professor Carlos Sérgio Gurgel da Silva, foi para mim uma honra participar neste webinar e naturalmente cumprimentar também o professor Sérgio Alexandre Moraes Braga Júnior pelo gosto que me dá participar nesta mesa por si presidida. Muito obrigado. Agradecemos imensamente a participação inicial do professor Dr. João Miranda, que mais uma vez demonstrou a que veio, identificando a sustentabilidade urbana e a necessidade da própria humanização da cidade e identifica a reflexão justamente de como a seara urbanística afeta cotidianamente nossa vida, não só nesse período de pandemia, mas na formação de regresso, até porque desde a Carta de Atenas, Le Corbusier identificava as 4 funções básicas da cidade, aquela identificação urbanista modernista, em que toda e qualquer cidade teria que habitar, circular, teria que trabalhar e se divertir, e nessa circunstância haveria então uma necessidade premente de nós tivéssemos uma cidade que tivesse uma vocação humana, e essa humanização seria fundamental. E nada melhor, então, do que a presença do professor Dr. Carlos Sérgio para vir a debater, então, com o professor João Miranda, pela imensa formação que o nosso colega tem. O professor Dr. Carlos Sérgio Gugel da Silva possui graduação em Direito pela Universidade de Potiguar, em 2003, é especialista em Direitos Fundamentais e Tutela Coletiva pela Fundação da Escola Superior do Ministério Público, em 2007, tem mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2010, cursou doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo se titulado em 2017, é especialista em Ciências Jurídicas pela Federal do Rio Grande do Sul, e, além de tudo, é um urbanista e um ambientalista por natureza, já que ele possui dupla titulação, porque também é graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 99. Ocupa o quadro efetivo da UERN como professor adjunto 4, tendo agora concluído, estando por concluir, o seu mandato como coordenador do curso de Direito. Atua também como professor de pós-graduação das universidades locais. Então, nada mais honroso do que os seus comentários para abrilhantarem a exposição do professor João Pedro Oliveira de Miranda. Professor Carlos Sérgio. Eu agradeço o professor Sérgio Alexandre, colega da casa, prata da casa, e também é especializado nessa área do direito ambiental e do direito urbanístico, é um estudioso do assunto. E vocês estão me ouvindo? Meu áudio está desativado? Eu nem vi isso. O áudio está ativado. Está ativado, pronto. Então, eu queria saudar, cumprimentando o professor Dr. João Miranda também, da faculdade, dizer que eu tive a honra, né, de conhecê-lo lá nos corredores da universidade, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, né? Eu tive também essa alegria de ter o professor Jorge Miranda, que é o pai do professor João Miranda, que conhecido constitucionalista, muito querido no Brasil, né? E nós tínhamos muitas conversas relacionadas à nossa tese de doutorado, né? Que eu trabalhei o tema do ordenamento dos espaços urbanos à luz dos princípios da igualdade e da proporcionalidade. Fiz um estudo comparado das experiências brasileiras e portuguesas. Então, queria dizer que é uma alegria muito grande, um prazer tê-lo aqui conosco para debater um tema tão relevante, tão atual, e diante de um cenário de tantas incertezas e de tantos desafios, né? Nós não temos as respostas corretas para as soluções ambientais nas cidades, mas estamos estudando, estamos refletindo sobre alguns
alguns instrumentos que não, inclusive, não eram aplicados antes e que podem ser aplicados hoje, né? Então, eu gostaria de começar a minha fala dizendo que as cidades, elas são tradicionalmente centros de atração de pessoas, né? Então, as pessoas procuram as cidades. Por que elas procuram? Porque as cidades, elas trazem muitos atrativos. É nas cidades onde estão os serviços principais, as cidades onde as pessoas podem se qualificar, é a cidade onde estão os centros de lazer, os centros de cultura. Então, as pessoas, elas optam pelos espaços urbanos preferencialmente. Eu lembro de uma matéria que eu li na revista National Geographic falando sobre as cidades, dizendo que as cidades não eram um problema, e sim a solução. Eu achei interessante essa matéria, porque muitas pessoas veem nas cidades grandes um problema, né? Poxa, cidade grande, poluição. Na verdade, o problema não é a cidade grande. O problema é a falta de gestão adequada do espaço, o que tem gerado poluição e outros problemas ambientais. Mas as cidades, quando elas funcionam de forma adequada, elas permitem redução de gastos nos deslocamentos, né? O dispêndio com energia é menor, porque as situações, os espaços, eles estão mais concentrados. A queima de CO2 nos deslocamentos é menor. Então, assim, as cidades têm vantagens competitivas que outros espaços não têm. E por que eu fui para Portugal estudar esse assunto? Porque eu acho interessante que Portugal faz uma diferenciação, trabalha de forma diferenciada o direito urbanístico do chamado direito do ordenamento do território, né? Então, que é estudar a cidade e todos os seus aspectos e estudar os espaços não urbanos, né? O território, de uma maneira geral, vista de uma forma mais ampla. Então, eu acredito, e inclusive defendi na minha tese de doutorado, que o planejamento urbano ele precisa ser inclusivo. Quando eu coloquei como tema o ordenamento dos espaços urbanos à luz dos princípios da igualdade e da proporcionalidade, para afirmar que no planejamento urbano, os atores, sejam gestores públicos e a população, devem, de alguma forma, atuar de modo que a cidade ela possa realizar suas funções de forma mais equânime possível, né? Então, o planejamento urbano ele deve ser visto como um instrumento de indução para um desenvolvimento urbano sustentável também, inclusivo e sustentável. Eu trago aqui um conceito que eu acho interessante, do Henri Lefebvre, que ele diz assim: cidade é um organismo vivo a serviço de um grupo que, para alcançar os fins esperados, conduzem os destinos de milhares ou até milhões de pessoas no compasso do que se convencionou chamar de administração pública. Bom, as cidades, a participação das pessoas, dos cidadãos, ela é fundamental nos processos de ordenamento das cidades. Inclusive, o Estatuto da Cidade, a Lei 10.259 de 2001, aqui no Brasil, diz que se o plano diretor ele não tiver a participação popular, ele pode ser anulado, né? Ele pode ser anulado por quê? Porque é importante ouvir a população, saber quais são as carências de determinadas áreas, quais são as necessidades da população, de modo que tudo isso possa ser incluído como política. E a política principal de uma cidade aqui no Brasil é o plano diretor. E o professor João Miranda, ele pode falar mais depois, quando voltar a palavra a ele, sobre a diferença que existe em Portugal. Portugal existe mais do que um plano diretor. Existe o plano diretor, o plano de urbanização e os planos de pormenor, que são espécies de planos menores, planos de bairros. Como ele falou aí, a importância dos bairros. Eu lembro que eu morei num bairro em Lisboa, próximo à faculdade, chamado Alvalade, que eu achava interessante porque tudo existia ali perto do Alvalade. Eu não precisava sair do bairro, só se eu quisesse conhecer outra área, eu quisesse visitar uma outra área, quisesse comer um pastel de Belém, eu tinha que pegar aqui, fazer todo aquele roteiro, né,
para poder chegar lá em Belém, que é bem distante, mas tudo estava ali à disposição. Existiam os restaurantes de bairro, existia mercado, existia igrejas, estabelecimentos bancários. Então, os bairros funcionavam como espécies de pequenas cidades. E eu acho, quando o professor estava falando aí, eu me lembrei, quando ele falou das cidades dos 15 minutos, que é uma proposta recente que vem sendo discutida em Paris, eu me lembrei que eu morei numa cidade de 15 minutos, no interior do estado, chamado Pau dos Ferros. E existem outras aí no nosso estado. E era uma cidade realmente dos 15 minutos. Eu saía de casa, resolvia tudo em no máximo 15 minutos. A cidade pequena, claro. Mas essa proposta de tornar os bairros como cidades pequenas é um assunto que eu também trabalhei na minha tese de doutorado, chamado de novas centralidades. As novas centralidades. Ou seja, uma cidade, ela não pode ter só um centro. Ela precisa ter vários centros. Porque nesses centros, ao longo da cidade, as pessoas elas têm tudo que elas precisam. E isso diminui a necessidade de grandes deslocamentos. E isso é uma questão estratégica e fundamental nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Quanto menos as pessoas circularem, melhor, nesse momento atual, restritivo. Então, um momento como esse nos traz o grande desafio de saber conviver com esse novo normal que o professor colocou. Concordo com ele, a gente vai ter que aprender a conviver com o novo normal. Muitas coisas vão mudar. Acredito que muitas coisas que estamos utilizando hoje vão ficar, vão permanecer. Reuniões à distância, que às vezes não eram tão necessárias, você estar presente, se deslocando de uma cidade para outra, com gasto de combustível, com riscos de acidente, com outras questões. Eventos, olha só, maravilha, estamos aqui nesse momento fazendo um evento, né? Nós aqui participando e o professor João Miranda do outro lado do Atlântico, participando em tempo real conosco. E isso poderia ter sido feito antes? Podia, mas faltou esse despertar, né? E esse despertar, eu acredito que veio agora, eu acredito que muitas coisas vão mudar. A minha preocupação, ela permanece em relação à democratização das políticas públicas. Como a população ela vai poder participar dos processos de discussão de um plano diretor como é o momento que Natal está vivendo? Como conduzir um plano diretor num momento como esse atualmente que nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a um computador, né? Então, isso é algo que ainda precisa ser pensado, ainda precisa ser avaliado como é que nós iremos fazer isso. As cidades, então, elas não podem ser apenas espaços de habitação. Elas são espaços onde os direitos humanos e direitos fundamentais eles ganham concretude. A concretização dos direitos que estão declarados lá nos textos constitucionais acontece aonde? Não é no âmbito da União, não é no âmbito dos estados, é no âmbito das cidades, né? Então, é importante, sim, que as políticas urbanas elas permitam que o espaço urbano cresça de forma sustentável, permitindo-se a interconectividade entre todas as áreas, elevando-se o que lá em Portugal se chama de competitividade territorial. E eu estou puxando essa questão da competitividade territorial para a discussão da cidade, porque lá a discussão está mais no âmbito do ordenamento do território, né? Porque há uma discussão de que Portugal é um espaço comparado com o Brasil pequeno, mas há uma concentração de população praticamente em duas cidades, Lisboa e no Porto. Então há essa discussão de que algumas áreas de Portugal não teriam os investimentos necessários e as infraestruturas necessárias para que pudesse ter um nível de competitividade em relação a todo esse sistema global que conecta os países e as localidades, né? Então, inclusive, eu lia bastante um livro de um professor chamado Manuel Porto, que o professor João Miranda deve conhecer de perto. Eu não tive essa oportunidade de conhecê-lo. E só queria também destacar que a legislação brasileira ela avançou bastante nessa temática do direito ambiental e do direito urbanístico com a Constituição de 1988,
mas assim, somente em 2001 que o país criou sua Lei Geral da Política Urbana, né, que é o Estatuto da Cidade, que lá no artigo 2º da Constituição, dessa lei, diz assim: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes. Aí tem várias diretrizes aqui que eu só vou citar rapidamente, como, por exemplo, a garantia do direito às cidades sustentáveis. Então, o que é uma cidade sustentável? Cidade sustentável, quando eu falo por aí em alguns fóruns, as pessoas, e eu pergunto, as pessoas entendem que são cidades que têm espaços verdes, espaços em que há a proteção dos recursos hídricos, mas cidades sustentáveis é muito mais que isso. A própria lei diz, cidades sustentáveis deve ser entendido como o direito à terra urbana, o direito à moradia, o direito ao saneamento ambiental, o direito à infraestrutura urbana, o direito ao transporte e aos serviços públicos, o direito ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Então, assim, esse tema é um tema muito, muito, muito amplo, né? Na minha tese, eu abri um capítulo específico para tratar da importância do transporte público para a concretização de direitos fundamentais, porque através de um sistema de transporte público adequado, você consegue concretizar diversos direitos, né? Como, por exemplo, o direito, o acesso à educação, o acesso à saúde, né? Muita coisa é possível através de um sistema de transporte público adequado. Então, é por isso que é importante também discutir políticas de mobilidade urbana, de modo que essa chamada competitividade no território urbano, ela possa acontecer no âmbito da cidade também. Bairros periféricos que não têm investimento nenhum, não têm estrutura nenhuma, possam ter os investimentos necessários para que haja desenvolvimento naquela parcela do território. Como é que nós vamos falar em cidade de 15 minutos em locais que não têm a menor infraestrutura para que as pessoas permaneçam ali? Não tem condições. Então, é necessário que os estados enfrentem esse problema. Outro aspecto importante para que as cidades possam cumprir com essa função de cidades sustentáveis é a participação da população. É importante também que haja a cooperação entre governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização. Precisamos conciliar os interesses entre governo, poder público e iniciativa privada. Esses setores, eles não necessariamente precisam ser inimigos. Essa briga eterna que existe aqui, principalmente aqui no Brasil, de uma forma que politicamente vem sendo explorada, de separação de tudo, eu acredito que é importante a utilização adequada, né, com controle, de instrumentos que permitam a iniciativa privada também participar dos processos de ordenamento territorial. Tanto que existe, inclusive, instrumentos urbanísticos específicos para isso, como a operação urbana consorciada, que através da operação urbana consorciada, o plano diretor pode permitir que em uma determinada área do território sejam feitos investimentos por parte do poder público e da iniciativa privada, de modo a gerar uma transformação urbanística no local. E isso pode ser muito relevante em tempos de pandemia, como, por exemplo, o uso desse instrumento da operação urbana consorciada, permitindo que seja cobrada alguma taxa de licenciamento urbanístico, que a arrecadação que possa ser feito por meio desse instrumento possa ser utilizado no investimento de melhoria do sistema de abastecimento da cidade, para fornecer água potável de qualidade para determinada população. Isso é só um aspecto do que pode ser feito. São muitas questões que podem ser feitas. É importante, olha só, o inciso 4 do Estatuto da Cidade fala que o planejamento do desenvolvimento das cidades, né, que é importante, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município, do território, sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. O planejamento ele precisa ser feito de forma que a cidade cresça, as pessoas tenham
um melhor bem-estar e o meio ambiente ele não esteja degradado, destruído, né? Então, e com isso, nós já caminhamos aqui para nosso encerramento, falando que é importante que toda essa política esteja integrada, haja uma conexão entre as políticas de desenvolvimento urbano, as políticas ambientais, as políticas administrativas, as políticas econômicas do país, né? É importante que haja, olha só, eu ia deixar de ler, mas não vou destacar aqui. O artigo 2º do Estatuto da Cidade diz assim: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade mediante as seguintes diretrizes gerais. Inciso 9. Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Então, os investimentos precisam ser feitos para todos. Aqui na nossa cidade, infelizmente, os investimentos em estrutura, eles se concentram em poucas regiões da cidade, em poucos bairros da cidade. Outros bairros são completamente abandonados. E isso não é correto, porque a cidade ela precisa ser gerida para todos, né? Então, eu, como geógrafo, também tenho isso na minha formação. Tenho uma bagagem de leitura de alguns autores na área. O Milton Santos é uma referência também na geografia e sempre trouxe à discussão essa questão das desigualdades na cidade. Porque quando você tem uma cidade desigual, uma cidade literalmente partida, uma parte com investimentos e uma outra parte sem infraestrutura nenhuma, você cria um cenário ideal para a proliferação de doenças, de violência e de algumas chagas sociais que precisam ser combatidas, tratadas, de modo que essas áreas que não recebem investimento possam receber tais investimentos. Então, o planejamento urbano ele torna-se um instrumento estratégico, uma vez que ele permite a distribuição dos encargos, dos bens, dos equipamentos públicos, equalizando os benefícios sociais do desenvolvimento. Então, falei aqui já, mais uma vez destaco, a importância de se definir novas centralidades nos espaços urbanos, de modo que esses deslocamentos entre as áreas eles possam ser reduzidos, diminuindo a poluição e contribuindo, por exemplo, com o combate à pandemia. É importante que alguns instrumentos ordenadores da administração pública possam estar sendo aplicados nesse momento de pandemia, como a requisição administrativa, em que até mesmo, eu li recentemente, até mesmo quartos de hotéis podem ser requisitados para ocupação, para tratamento de pessoas ou para acomodação de pessoas que estão com Covid. É algo que a gente fica assim, poxa, mas é um absurdo, o dono do hotel vai ficar chateado, não vai gostar, mas isso tudo decorre de um pensar diferente sobre a propriedade urbana, que a Constituição garante, mas também garante que ela deve cumprir com a sua função social, tá? Então, com isso, eu queria já fazer o encerramento da minha fala, devolvendo a palavra para o professor Sérgio Alexandre, e ele deve fazer as suas considerações e devolver a palavra para o professor João Miranda, e depois, posteriormente, eu quero fazer alguns questionamentos aí, umas provocações para a discussão. Obrigado, professor Carlos Sérgio. Muito nos honra a participação dessa mesa. Verificamos claramente que, pela exposição do professor João Miranda, se identifica que o nosso ordenamento, por existir uma hiperjuridicização, e até o que José Eduardo Faria chama-se hiperinflação legislativa no Brasil, nós temos leis para mais diversos assuntos, mais renomeados. A nossa Constituição também garante a dignidade da pessoa humana, tanto no artigo 1º, no artigo 3º, no artigo 5º, e até mesmo na ordem econômica, isso pode ser revisto no artigo 170. Quando o Estatuto da Cidade surgiu, há 2 décadas atrás, se identificou também isso na regulamentação do artigo 172 e 173 da Constituição, justamente da nossa política de desenvolvimento urbano. E nós verificamos que as realidades urbanísticas nos mais diversos países, Portugal ou Brasil, têm alguma similitude.
quando o professor falava não só de dignidade, mas da monofuncionalidade dos espaços, da plurifuncionalidade. Nós tivemos uma experiência como essa de monofuncionalidade, como exemplo, da arquitetura de Brasília. E vimos que até hoje há uma crítica muito grande na arquitetura de Brasília. Nós tivemos algumas cidades planejadas, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, e verificou-se que hoje o gasto energético de combustíveis é enorme, justamente porque nós não temos uma cidade de 15 minutos nessas localidades. E na maioria das outras cidades que são plurifuncionais, isso vem a acontecer. E para isso, como nós somos um Estado federativo, nós temos as leis de ocupação do solo urbano, as LUOS, legislações municipais que passam a se incorporar nas funções dos planos diretores, certo? E por termos um Estado altamente concentrado, surge em seguida o Estatuto das Metrópoles, que o brasileiro é, por excelência, hoje, concentrado em regiões metropolitanas, onde, na circulação de pessoas, na habitação, no uso dos recursos públicos, na educação, na saúde, nos problemas de assistência social, todos estão, em maioria, concentrados em grandes áreas urbanas. Teria muito para a gente discutir ainda nesse paradigma. Entretanto, para fortalecer o debate, eu vou fazer as perguntas iniciais de alguns colaboradores e depois eu passo a palavra de volta ao professor João Miranda e ao professor Carlos César a comentar. Tem duas perguntas iniciais, a nossa discente, Maria Rita, que podem ser casadas. Na primeira, ela nos diz: na pós-pandemia, vislumbra a permanência de políticas públicas voltadas ao planejamento urbano, adotado no contexto da Covid-19? E a segunda, que pode ser casada com a primeira: em razão do caráter emergencial das medidas adotadas no enfrentamento à pandemia, é possível notar alguma desburocratização dessas políticas? Se sim, há alguns exemplos que podem ser citados no Brasil ou em Portugal? Eu devolvo a palavra, então, ao professor João Miranda e possíveis comentários do professor Carlos Sérgio. Muito obrigado. Eu também já tinha visto as perguntas no bate-papo da doutora Maria Rita e agradeço as perguntas que de facto podem ser casadas uma com a outra. Bom, a primeira nota que eu queria dizer é que nós precisamos de políticas de planejamento urbano. Não podemos dispensar políticas de planejamento urbano de forma alguma, precisamos seguramente de políticas de planejamento urbano. O plano é um instrumento fundamental para a garantia de direitos fundamentais, para prossecução de finalidades públicas, para desenvolvimento de políticas públicas. Portanto, mais do que nunca, nós precisamos desse instrumento, que é um instrumento público. A pergunta da doutora Maria Rita coloca aqui um pouco um desafio, porque pode dizer-se que será que há políticas públicas que nós estamos a adotar agora, nesta fase da pandemia, que são políticas públicas perenes, no sentido em que vão continuar? Bom, se nós pensarmos, por exemplo, ao nível das políticas de transportes, com esta situação sanitária grave que existe, nós estamos aqui perante um problema, que é aquilo que deveria ser o foco principal, que era a utilização do transporte público e de políticas de mobilidade em que não se utilizasse o transporte individual. Aquilo que verificamos é que, pelo contrário, é isso que está a acontecer. Eu estou a citar aqui a realidade nacional, portuguesa, espanhola, assim mais próxima. Não sei se no Brasil tem acontecido exatamente a mesma coisa. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que espero que essas políticas de mobilidade não subsistam. Portanto, nós precisamos, pelo contrário, de políticas de mobilidade assentes numa lógica de partilha. E, portanto, essa lógica de partilha quer dizer que tem que se combater cada vez mais o transporte individual. A segunda questão, que é a questão que tem a ver com saber o que é que se pode fazer do ponto de vista de desburocratização. Bom, eu acho que nesse particular nós temos que caminhar num sentido, e agora estou a pensar sobretudo ao nível da atividade administrativa, num sentido da desmaterialização de muitos dos processos. Em Portugal e no Brasil é seguramente assim que é igual. É possível hoje nós temos um contacto com a administração pública, ou se formos advogados no exercício de profissões forenses, um contacto com os tribunais, sem nos deslocarmos nem à administração pública nem aos tribunais. Porquê? Porque digitalmente nós podemos de facto fazer isso tudo. E, portanto, eu acho que isso é um aspecto muito relevante
do ponto de vista de desburocratização. Mas queria também deixar esta nota, não sei se no Brasil as mesmas medidas foram adotadas, não sei se no contexto dos Estados ou no contexto da União, é que aqui colocou-se um problema que foi o seguinte: o que é que aconteceu, o que é que aconteceria aos cidadãos que tinham, por exemplo, cartões de identificação, cartões de condução ou outros tipos de títulos para exercício de atividade que caducavam neste período? O que é que em Portugal foi feito? Em Portugal foi aprovada uma lei pela Assembleia da República a dizer que se prolongava a vigência de todos estes documentos para não permitir que esses documentos caducassem. E depois de terminado o estado de emergência, portanto a situação de maior calamidade, foi dado um prazo para que isso pudesse, em concreto, acontecer. E permitam-me também dizer, porque isto é, digamos assim, notícia fresca, há pouco o Primeiro-Ministro acabou de anunciar no Parlamento que amanhã o Governo vai adotar medidas de simplificação e de desburocratização. Um dos problemas que se colocou aqui em Portugal, e esse problema foi, não sei se no Brasil é usada a mesma terminologia, foram adotadas medidas de layoff. O layoff, no fundo, foram medidas para impedir que as empresas encerrassem com apoios em que o Estado suportava uma parte da retribuição e da remuneração. Ora, uma das grandes críticas que foi feita é que o sistema de assistência social, de previdência social, de segurança social, não estava, portanto, e aí passa por mudar radicalmente também o funcionamento da administração pública. Já é uma administração pública muitíssimo desburocratizada. Não tem nada a ver com a administração pública que existia há 25 ou 30 anos. E, portanto, aí acho que há um caminho que foi percorrido. Eu não sei se o professor Sérgio Alexandre pretende que eu responda também à questão da doutora Eveline Oliveira ou fica para outra intervenção. Está sem som neste momento. Fica à vontade, professor. Acho que o professor Carlos Sérgio pode comentar as duas. O senhor pode. Muito bem. Então, só para comentar, só para terminar a questão que foi suscitada pela doutora Eveline Oliveira, dizer que, de facto, nós temos aí um problema. Eu já referi isso na minha intervenção, que nós muitas vezes pensamos, e de facto os dados são impressivos, porque nós temos maior emissão de gases poluentes, emissão de dióxido de carbono nas cidades, mas também temos às vezes situações em que a atividade da agropecuária é desenvolvida de forma intensiva. Eu vou dar aqui um exemplo. Em Portugal, a produção de azeite, e Portugal é um dos maiores produtores mundiais de azeite, beneficiou muito aqui da construção de uma grande barragem. Mas isso levou a uma utilização intensiva do solo e a utilização de químicos que está a provocar um problema, que é desde logo um problema de desaparecimento de insetos, e está neste momento a provocar uma poluição bastante relevante. E, portanto, eu acho que muitas vezes quando nós pensamos nos problemas ambientais, pensamos só nos problemas ambientais no espaço urbano, nas cidades, mas também há às vezes gravíssimos problemas ambientais ao nível da agropecuária e em que temos que efetivamente pensar talvez num modelo económico diferente. E eu termino com uma última nota. Eu, ano passado, em 2019, tive o prazer de conhecer Brasília, não conhecia, e o professor Sérgio Alexandre referiu há pouco, e de facto Brasília é uma cidade absolutamente extraordinária do ponto de vista de planejamento, mas é uma cidade com um problema grave do ponto de vista de mobilidade. Porquê? Porque nós, para circular em Brasília, temos que circular ou num veículo automóvel ou num autocarro, nós não podemos ir a pé, nós não conseguimos ir a pé em Brasília de um ponto ao outro da cidade. E isso é de facto um problema. Esse modelo de cidade, sendo Brasília uma cidade extraordinária, com peças de arquitetura fenomenais, a verdade é que é uma cidade que se pode dizer que hoje que não está pensada um pouco para aquilo que são os tempos modernos. Os tempos modernos têm que ser precisamente tempos um pouco diferentes. Bom, houve aqui algumas questões que o professor
Carlos Sérgio suscitou, mas eu se calhar já falei muito e depois se calhar numa terceira rodada, se ainda tiver a oportunidade, ainda responderia a algumas destas interpelações do professor Carlos Sérgio e, portanto, fechava aqui a minha segunda intervenção. Professor João Miranda, eu acho que, para aproveitar o raciocínio, o senhor pode falar. Depois pode falar. Eu só queria, antes de o professor continuar, registrar a presença honrosa aqui no grupo do professor Idemburgo, coordenador da prática jurídica do nosso curso, e do professor Claudomiro Batista, nosso futuro coordenador, que entrou e saiu várias vezes aqui. Professor João, por gentileza. Muito bem, muito obrigado. Bom, dizer a propósito da divisão que nós temos em Portugal entre ordenamento do território e urbanismo. Esta divisão, que às vezes é uma divisão um pouco artificial, porque há um pouco aquela ideia de que a cidade é área do urbanismo e, se quisermos, o espaço metropolitano é área do ordenamento do território. Só para não ir mais longe. Bom, na verdade não é exatamente assim, porque a cidade também pode ser o espaço do ordenamento do território. Precisamente esta ideia da cidade dos 15 minutos tem precisamente a ver com uma preocupação que, se nós quisermos, é também uma preocupação do ordenamento do território, que é uma harmonização dos diferentes recursos, dos diferentes valores económicos, sociais, culturais, ambientais, dentro do mesmo espaço. E precisamente para que não haja aquilo de que o professor Carlos Sérgio falou há pouco, que é a questão das novas centralidades. É isso mesmo que nós precisamos. Precisamos de uma pluralidade de centralidades dentro do espaço urbano. Não precisamos de um único centro que irradia e depois a toda a volta. Não, pelo contrário. Cada centro deve ter a sua própria centralidade. Deve haver vários centros. E, porventura, isso tem que ser feito, talvez com uma combinação entre políticas que são políticas de ordenamento do território com políticas urbanísticas. Bom, é verdade que nós temos vários instrumentos, agora pensando só no aspecto do ordenamento do território, mas o Brasil também suponho que tem no Estatuto da Cidade instrumentos abaixo do plano diretor, portanto, com uma maior concretização. E isso faz todo o sentido, até porque há uma ideia muito importante que eu queria transmitir, que é a seguinte, que é: a cidade não é uniforme. Nós não pretendemos cidades que sejam todas iguais, espaços urbanos todos iguais. Não, a riqueza da cidade, e precisamente esta ideia de haver várias centralidades, passa por a cidade ser diferente, ser diferenciada. Eu, por exemplo, o professor Carlos Sérgio falou há pouco dos pastéis de Belém. Eu resido muito perto dos pastéis de Belém e tenho o privilégio de poder ir a pé a 5 minutos, de 7 minutos, se quiser ir comer um pastel de Belém, porque precisamente eu resido no bairro de Belém. Bom, mas na verdade, as cidades têm que ser todas diferentes e precisamente às vezes o que o plano de detalhe, o plano pormenor permite é fazer um zooming e permite chegar mais perto da realidade concreta. E nós podemos ter, dentro do mesmo espaço urbano, zonas de planejamento com uma escala maior. É como se nós tivéssemos uma lente. Há zonas da cidade que nós temos que ver com uma lente mais fina e outras zonas da cidade que vemos com uma lente mais grossa. Portanto, a escala pode ser precisamente uma escala diferente. Às vezes também porque há uma salvaguarda de certas áreas da cidade, nomeadamente por razões de património cultural, que justifica que exista uma maior proteção. E, portanto, no fundo, era um pouco isto que eu queria dizer. Só uma última nota a propósito das metrópoles, que falou o professor Sérgio Alexandre. Eu acho que é inevitável. Nós não vamos fugir das metrópoles, porque nós, hoje, na verdade, a tendência é para que a população se concentre nas áreas urbanas. E essa concentração nas áreas urbanas é precisamente nas grandes metrópoles, não é apenas na cidade de Natal, há de ser na metrópole envolvente, não é só na cidade do Rio de Janeiro, é de toda a metrópole. O mesmo acontece aqui com Lisboa. Portugal tem duas metrópoles, se quisermos assim, que é a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto. Enfim, para a escala portuguesa,
concentra uma parte relevante da população, concentram 7 milhões aproximadamente dos 10 milhões e meio que são a população portuguesa, portanto é proporcionalmente para a escala portuguesa, bem entendido, é relevante, mas eu acho que é inevitável que nós vivamos nas metrópoles e precisamente isso obriga também a desenvolver políticas metropolitanas, também políticas que são políticas de ordenamento do território, no fundo políticas que permitam que haja diferentes centralidades também dentro da grande metrópole, vamos chamar assim. E pronto, para já era o que queria dizer. Professor Carlos Sérgio. O professor Carlos Sérgio está sem som. Eu queria fazer umas observações sobre os questionamentos da Maria Rita, que foram altamente pertinentes, quando ela coloca aqui, né? No pós-pandemia, vislumbra a permanência das políticas públicas voltadas ao planejamento urbano adotadas no contexto da Covid. Bom, na verdade, como é que eu vou falar de vislumbrar a permanência de políticas que não estão, infelizmente, acontecendo, né? Então, eu acredito que deveríamos estar discutindo questões bem mais aplicadas ao planejamento urbano, desenvolvimento urbano das cidades, mas isso não está acontecendo. A nossa preocupação maior tem sido hoje com a sobrevivência da população diante de um contexto de tantas omissões, né? Infelizmente. A segunda questão o questionamento que ela faz, em razão do caráter emergencial das medidas adotadas no enfrentamento da pandemia, é possível notar alguma desburocratização das mesmas? Sim. Aqui em Natal, inclusive, tivemos uma live com o secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, o Tiago Mesquita, que ele falou que algumas medidas estão sendo tomadas, como, por exemplo, a prorrogação de licenças urbanísticas. Diante desse contexto que estamos vivendo, todas as licenças elas estão prorrogadas por 6 meses. Então, até o final do ano, quem tinha alguma licença urbanística ou ambiental vencendo, essas licenças estão prorrogadas. Isso é uma medida de desburocratização urbanística, ambiental, que tem sido feita, né? E outro ponto também que eu gostaria de considerar, que o professor João Miranda colocou dentro dessa discussão sobre a plurifuncionalidade, o caso de Lisboa é interessante. Por quê? Porque Lisboa é uma cidade relativamente pequena. É uma cidade que tem uma população aproximada. Talvez a Grande Lisboa tenha o quê? 1 milhão de habitantes. Depois ele pode me confirmar. Mas Lisboa, acredito que deve ter uns 700 mil habitantes, 800 mil habitantes, nessa faixa. Ou seja, não é uma cidade muito grande. E é uma cidade que uma das principais atividades econômicas da cidade, uma das principais, é o turismo. Então, essa questão da gentrificação que ele falou, realmente tem um problema, porque a cidade é pequena, porque é necessário que os espaços estejam sendo ocupados de forma diversa, né? Porque só assim as funções sociais da cidade vão poder acontecer. E o lisboeta, né, o alfacinha, como se diz, ele precisa, sim, que esses espaços estejam sendo funcionais. Agora, como fazer diante desse contexto de tão complexo? Porque o turismo é praticamente uma das principais atividades econômicas, não só de Lisboa, mas de Portugal. E eu estava lendo recentemente um fato que eu desconhecia, que infelizmente no período que eu estive em Portugal conheci quase todas as regiões, menos a do Algarve. Tinha um colega meu do doutorado que ele sempre dizia que ainda não está o tempo bom para conhecer o Algarve. Isso passou um ano e ele disse que ainda não estava no tempo bom. E até hoje eu pergunto se está um tempo bom de conhecer a região do Algarve, que é uma região linda, é uma área com uma riqueza histórica muito grande, e que eu não sabia que existia uma quantidade gigantesca de ingleses na região. E no período do verão, especificamente, fugindo dos rigores do frio europeu, muitos europeus procuram a região do Algarve, especificamente os ingleses. E que o número de ingleses é aproximadamente 300 mil ingleses. E que, inclusive, a preocupação que se tinha
com a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, é que isso traria um impacto econômico preocupante para Portugal. Então, eu queria que o professor João Miranda pudesse falar um pouco sobre esse problema aí de conciliar essas necessidades do desenvolvimento urbano com essas questões econômicas. Professor João? Muito bem. O professor Carlos Sérgio, na verdade, pôs um pouco, como se costuma dizer, o dedo na ferida, porque, no fundo, nós temos aqui um problema. O turismo representa, a nível nacional, na riqueza nacional, cerca de 14% a 15%, o que é muitíssimo. Portanto, foi uma área de serviços que se desenvolveu nos últimos 10 anos. É uma área que alavanca outras áreas. É preciso ter presente que o turismo é uma área que alavanca o imobiliário, o setor da construção, o setor de prestação de serviços em geral, mesmo, por exemplo, na nossa área jurídica. É uma área que alavanca também o setor da restauração, por exemplo, só para termos aqui presente esta ideia. Portanto, na verdade, nós temos aqui um pouco um problema. E, aliás, o grande debate que está neste momento a ser travado aqui em Portugal é o seguinte: a União Europeia vai fazer um grande investimento de muitos milhões de euros no espaço europeu para, no fundo, procurar refazer a economia. E a grande discussão, podemos dizer assim, os europeus de repente aperceberam-se que, se precisassem de um medicamento, precisavam de ir à China; se precisassem de máscaras, precisavam de ir à China; se precisassem de um ventilador para um hospital, precisavam de ir à China, e nada, no fundo, era feito na Europa. E isso coloca aqui um problema. Porquê é que eu faço esta relação com o turismo? Porque um dos grandes debates que está neste momento a ser travado é o seguinte: o que é que nós vamos fazer com o investimento, nomeadamente com os financiamentos da União Europeia, nos próximos 4 ou 5 anos? Nós vamos querer refazer a economia que existia pré-pandemia, antes da crise da pandemia, ou, pelo contrário, nós vamos querer criar uma nova economia? Bom, isto é uma opção, é um dilema para quem tem responsabilidades políticas e quem tem que decidir, mas eu diria que nós devíamos aproveitar esta situação para também refazer um pouco o modelo económico. Eu não estou a dizer que nós não precisamos de turistas, é muito bom que haja turistas, mas não podemos ter na economia portuguesa uma situação em que haja uma representatividade tão grande em termos do produto interno bruto daquilo que é o turismo. E, porventura, isso significará que, porventura, Lisboa não precisa tanto de turismo. Outras partes do território poderão ter turismo. No caso que foi citado do Algarve, o Algarve não tem propriamente também falta de turismo. O grande problema do Algarve é o problema da sazonalidade. É precisamente as pessoas, muitas delas, só querem ir quando está um bom tempo para, no fundo, ir ao Algarve. Ora bem, o que é que acontece? Que, na verdade, é cerca de 4 meses por ano, pode dizer-se assim. Embora, como o clima é um clima muito temperado, efetivamente há muitos estrangeiros que residem partes do ano no Algarve. Bom, o que é que me parece sobre o impacto, nomeadamente do Brexit, se nós estamos a sentir ou não esse impacto do Brexit? Eu diria que, para já, por enquanto, ainda não, mas também chama a atenção de que ainda estamos num ano de transição. Só vamos sentir verdadeiramente o impacto do Brexit a partir de 1 de janeiro de 2021. Portanto, ainda estamos aqui numa situação que poderíamos chamar de limbo, em que ainda estamos a meio, portanto ainda não se perdeu completamente e, portanto, ainda não vemos exatamente como é que as coisas vão efetivamente acontecer. Agora, se lerem, por exemplo, alguns artigos e alguma coisa que tem sido discutida aqui na Europa a propósito do investimento que vai ser feito, há um risco sério de a sociedade europeia, que é uma sociedade muito já dividida entre norte e sul e dividida entre economias fortes e pujantes e economias mais débeis,
o que vamos verificar é que provavelmente a Alemanha ainda vai sair mais forte do fim desta crise. Não é aquela, não vou usar aquela metáfora do futebol, do Gary Lineker, em que o futebol é 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha, mas podemos dizer que se calhar nesta crise, tal como aconteceu na crise anterior, nós podemos ter uma situação em que ao nível da Europa a Alemanha ainda vai surgir mais forte do que aquilo que existia antes. Só este exemplo muito concreto, com reflexos diretos ao nível das cidades, que é um dos setores industriais mais fortes na Alemanha é o setor industrial, é o setor da indústria automóvel. É muito provável que esta crise venha a ser aproveitada para, por exemplo, novos carros elétricos e para que, por exemplo, no fim desta década, que agora está a começar, provavelmente vamos assistir a um fenómeno de descarbonização, mas no fim de tudo vai ser a Alemanha que vai continuar a dominar e vai continuar a ter este filão industrial e vai naturalmente continuar a ter este papel extremamente decisivo em termos económicos. E, portanto, eu acho que nós temos que repensar um pouco este nosso modelo económico, e repensar o modelo económico significa também olhar para as cidades de maneira diferente. Quando se anda, por exemplo, na cidade de Lisboa, que é uma cidade, como foi dito pelo professor Carlos Sérgio, relativamente pequena, a cidade de Lisboa, há 70, 80, 90 anos, tinha indústria. Hoje não tem indústria. Nós podemos dizer, por exemplo, se calhar, aqui na minha freguesia, que é a freguesia de Belém, a grande indústria que existe é precisamente os pastéis de Belém. Porque são vendidos 20 mil pastéis de Belém por dia e estamos num setor que emprega à volta de 250 pessoas, que ainda é muita gente neste contexto. E, portanto, o que é que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isto é que eu não estou a dizer que nós temos que voltar a trazer a indústria para dentro da cidade. Se nós formos a Nova Iorque, também não há indústria dentro da cidade de Nova Iorque. E em Londres também não há indústria. Já houve, mas temos que, se calhar, não aquela indústria que consumia muita energia, não aquela indústria poluente, mas uma indústria mais tecnológica. Essa indústria provavelmente vamos ter que a trazer para dentro da cidade. Uma indústria muito mais clean ou limpa, e podemos ter esse tipo de indústria é compatível com outros usos e lá está com essa ideia de plurifuncionalidade. Portanto, a indústria já não é aquela visão clássica da chaminé a emitir gases poluentes para a atmosfera. Isso mudou. A indústria hoje é uma indústria cada vez menos, felizmente, cada vez menos poluente nesse campo, não seja noutros, nomeadamente ao nível da produção de resíduos, mas, portanto, há aí, na verdade, um grande debate que está a ser travado aqui ao nível da Europa. Eu suponho que esta semana é uma semana decisiva, porque a União Europeia vai aprovar, ainda há algumas resistências de alguns Estados, mas vai aprovar políticas de apoio económico, mas lá está, existe aqui, pode dizer-se, um consenso nacional que não é para recuperar a economia que existia pré-Covid-19, pré-coronavírus. É para tentar fazer um novo setor económico, uma nova economia diferente e também uma nova economia urbana diferente da economia que existia antes. Espero ter esclarecido as questões do professor Carlos Sérgio. Sim, sim. Acho que sim. Registro mais uma vez a presença do professor Claudomiro Batista, aqui na nossa tela, nosso futuro coordenador com o corpo de estudantes. É interessante a experiência do professor Carlos Sérgio, que quando ele passou em Portugal os anos, ele ficou mais do centro ao norte, eu fiquei do centro ao sul. Então eu fui muitas vezes para Lagos e para Faro, porque era a ponta que eu achava que era mais próximo se eu fosse encontrar Sevilha e Granada. Eu queria fazer uma pesquisa em Granada. E o que realmente se via nessas cidades é que existiam verdadeiros bairros desocupados. Um problema que Portugal não tem é déficit habitacional, que no Brasil nós temos muito. Então, vocês chegaram no estado de welfare state que nós estamos muito longe de atingir. Então, por isso que a indústria imobiliária hoje está se vocacionando muito mais para restaurações, para reavimento, né? E principalmente em Porto e Lisboa, o que se verifica é que nos meses próximos ao ano escolar ou ao ano universitário, há um boom no valor dos arrendados.
o valor das moradias deu um salto enorme. E isso fez com que o preço do mercado imobiliário português tivesse que ser revisto nos 2 últimos anos. Se verificava claramente quem chegava lá em março ou quem chegava já em setembro, outubro, o valor da moradia era muito maior do que se chegasse 2 meses anteriores e tinha ido um mercado maior de busca. Eu fiquei um período em Saldanha, perto do Arco Cego, e eu vi claramente que as moradas perto do Instituto de Ciências lá, que era muito maior. Isso verificava claramente justamente pela ascensão de turistas, de estudantes que vinham de outras localidades da Europa ou das Américas para Lisboa. E havia uma extensão de áreas que ainda não tinham o metro identificado, como o bairro da Ajuda, e é uma grande quantidade de startups, sendo próximo da Faculdade de Arquitetura, de Ciência Política, da Universidade de Lisboa. Mas próximo da região universitária, o valor dos arrendamentos ou aluguéis era muito alto. O professor Claudomiro quer fazer alguma intervenção? No momento não, mas eu quero agradecer a presença do professor João Pedro Miranda, a cortesia, a gentileza por estar aqui prestigiando o nosso evento. O senhor seja sempre muito bem-vindo em nosso meio e fico feliz dos alunos estarem acompanhando um evento com palestrante do calibre de Vossa Senhoria. Um grande abraço. Sérgio? Muito obrigado. Professor Carlos Sérgio? Sérgio, é o seguinte, eu queria fazer uma observação que o professor João Miranda, quando eu fui estudar, cursar o doutorado em Portugal, o primeiro bairro que eu morei foi Caselas. Eu não sei nem se poderíamos dizer que é um bairro, a freguesia de Belém, eu não sei. Mas eu sei que era bem distante, eu tinha que pegar um autocarro lá, que a gente chama aqui de ônibus, até a Marquês de Pombal para pegar o metrô, para chegar lá na cidade universitária. Era um percurso bem extenso. Era mais fácil, né? Pegar o 15, o elétrico 15, não era não? Não, porque tinha que... Se me permite, se o professor Carlos Sérgio se permite, e o professor Sérgio, eu resido perto desse bairro de Caselas. Caselas, em bom rigor, já não é esta freguesia, é uma freguesia diferente, não Caselas, peço desculpa, Caselas é Belém, peço desculpa, Caselas é Belém, e eu resido relativamente perto do bairro de Caselas, e de facto, quem reside nesta zona ocidental da cidade tem um problema de mobilidade. Sim. Que é um problema de facto para chegar, porque não tem o metrô e portanto tem esse problema para chegar e de facto só se consegue chegar através de viatura própria. Exatamente, eu tinha que pegar esse autocarro, atravessava lá a Monsanto, né, o parque, para poder chegar lá na Marquês de Pombal, para poder ter acesso à cidade. E quando a gente voltava para Caselas era o problema, porque o último autocarro partia da Marquês de Pombal de acho que era 7 da noite, 8 da noite. Então, assim, nós tínhamos que correr e havia esse problema no deslocamento. E algumas pessoas da cidade, quando eu elogiava, o sistema de transporte público de Lisboa é excelente. Aí algumas pessoas diziam, é excelente, depende da área que você costuma frequentar, porque algumas áreas não são tão bem servidas. Belém, por exemplo, o metrô não chega lá, né? Você tem que descer lá em Cais de Sodré e pegar lá o bondinho, né? O elétrico até chegar em Belém. Então, tem essas questões aí do deslocamento, né, professor? Eu tenho aqui queixas do meu agregado familiar das minhas filhas, precisamente por causa disso, de, no fundo, viver numa zona da cidade, que é a zona ocidental, que não está tão bem provida de transportes públicos para chegar a qualquer lugar. Porquê? Porque, de facto, esta zona da cidade tem ficado sempre um pouco esquecida. Naturalmente, para quem tem viatura própria, como Lisboa é uma cidade pequena, chega-se rapidamente, em 15 minutos, através de viatura própria, à Universidade de Lisboa ou ao centro da cidade. Mas para quem não tem viatura própria, através de transportes públicos, há de facto aqui problemas que subsistem. E isso era um problema, assim, para mim era muito preocupante. Tanto que quando eu fui morar em Alvalade, para mim foi como se diz aqui no Brasil, a mão na roda, né? Do lado da faculdade, eu ia 10 minutos caminhando, só tinha aquele problema do barulho dos aviões chegando ali o tempo todo no aeroporto, né? Sim. Mas é uma área muito boa.
Eu queria, assim, fazer apenas uma provocação. Eu tinha feito 3, mas em virtude do avançado horário, eu queria que o professor João Miranda falasse um pouco da experiência urbanística, da perequação presente no direito português, como mecanismo de correção de distorções nos planos urbanísticos. É algo que nós não temos aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse instrumento. Muito bem. Então, muito obrigado pela questão. Pronto, primeiro dizer que a expressão perequação é uma tradução para a nossa língua portuguesa da palavra italiana que é perequazione. Esta palavra italiana, perequazione, no fundo, o que é a perequação? A perequação é um misto de igualdade com justiça. Ou seja, no fundo, quando se diz o planejamento urbanístico deve assegurar a perequação urbana, significa que devemos alcançar políticas que façam este equilíbrio entre igualdade e justiça. Bom, o primeiro, esse é um livro do professor Jorge Carvalho, que é um grande urbanista português, e da minha colega da Universidade de Coimbra, a professora Fernanda Paula Oliveira. Ora bem, o que é que há a dizer a propósito da perequação? Quando foi elaborada, só que um pouco de história, a primeira dissertação de doutorado aqui em Portugal em Direito Urbanístico foi elaborada pelo professor Fernando Alves Correia, da Universidade de Coimbra, e o tema da dissertação de doutorado era o plano urbanístico e o princípio da igualdade. Estamos a falar de 1989. Em 1989 não havia nenhum tipo de perequação urbanística. Porquê é que tem que haver uma perequação urbanística? Tem que haver a perequação urbanística porque, como muito bem evidenciou o professor Fernando Alves Correia, o plano urbanístico é, por definição, um instrumento desigualitário. É um instrumento que... Porquê é que ele é desigualitário? Porque ele toma opções. Quando a administração confere potencialidade edificatória a um solo e não confere a outro solo vizinho, a administração está, na verdade, a tomar uma opção a favor de um proprietário contra outro proprietário. A questão que se coloca é, isso é aceitável ou isso é justo? Bom, naturalmente nós podemos ter situações diferentes. Podemos ter situações em que isso resulta de uma opção discricionária da administração pública. A administração pública decide discricionariamente classificar um solo como solo urbano com potencialidade edificatória e classificar outro solo ainda como solo urbano, mas sem potencialidade edificatória, ou classificar como solo rural, e está logo à partida a fazer uma discriminação entre proprietários. Pergunta, isto é aceitável e é justo? Bom, hoje a tendência nos planos diretores em Portugal é de integrar instrumentos perequativos ou instrumentos de perequação. O que é que isso significa? Significa que o plano, quando estabelece os diferentes parâmetros urbanísticos, vai desde logo prever quem é que são os ganhadores e quem é que são os perdedores. Usando aqui citando aquela música do Zaba que todos conhecem, que é The Winner Takes It All, nós não podemos ter um sistema urbanístico em que haja vencedores, em que os vencedores fiquem com todos os benefícios e haja outros que fiquem com todos os encargos. Pode até dizer-se que, idealmente, e na doutrina estadunidense isso acontece muito, que há muita literatura sobre aquilo que eles chamam da zoning game, dizendo que o zonamento é um jogo em que vão sendo dando, é como se estivéssemos num tabuleiro, em que vamos dando umas cartas a uns proprietários, outras cartas a outros, em que uns ficam com as cartas que têm os ases e outros ficam com as cartas que não têm o mesmo valor. Bom, na verdade, do ponto de vista ideal, este jogo devia ser um jogo de soma zero. O que é um jogo de soma zero? É um jogo em que os benefícios de uns têm que ser... os benefícios são simétricos. Aquilo que são benefícios para uns são perdas ou encargos para outros. Mas o próprio plano deveria estabelecer compensações, e aí é que entram os instrumentos perequativos, compensações, para que precisamente aqueles que são os vencedores tenham que pagar através de contribuições, através de taxas, através de realização de infraestruturas urbanísticas, em benefício daqueles que são os que perdem e que só têm encargos.
E, portanto, neste jogo de perequação, nós temos que ter uma situação em que, se nós vamos permitir a um proprietário que erga um prédio com 20 pisos, com 20 andares, e a outro do terreno ao lado não vai construir nada, nós temos que ter uma situação em que quem é que vai pagar as infraestruturas urbanísticas? É só aquele que vai construir. Quem é que vai ter que contribuir do ponto de vista de taxas? É essencialmente aquele a quem vai ser reconhecido o direito de construir. E, portanto, isto para dizer o quê? Eu diria que o jogo de soma zero é um jogo impossível, porque nós nunca conseguiremos uma igualdade total. Uma igualdade em que os benefícios sejam repartidos igualmente e os encargos repartidos igualmente, ou seja, mas temos que procurar políticas que façam aquilo que nos Estados Unidos fala-se muito, que são as chamadas políticas da justiça espacial. Conseguir que haja uma redistribuição dos benefícios dos encargos entre todos os proprietários. A questão coloca-se muito, por exemplo, quando nós temos, a propósito do conceito da externalidade, porque há externalidades que são positivas e há externalidades que são negativas. Naturalmente, todos querem viver nos territórios que têm externalidades positivas. O que é que pode ser uma externalidade positiva? Uma boa linha de metrô é uma externalidade positiva. Mas, por exemplo, ninguém quer viver junto a uma indústria poluente. Isso já é uma externalidade negativa. Então nós temos que encontrar um equilíbrio entre estas duas realidades. E, portanto, as políticas de perequação procuram os mecanismos de perequação que estão integrados hoje dentro dos próprios planos diretores, procuram precisamente alcançar esse equilíbrio. Uma nota só para dizer o seguinte: durante muito tempo disse que só havia lugar à aplicação destes mecanismos de perequação quando a decisão da administração era uma decisão discricionária. E, portanto, quando a administração decidia que um território tinha uma determinada proteção, por exemplo, não podia construir o proprietário, porque isto era uma decisão discricionária. E hoje vai-se mais longe. Porque, por exemplo, se nós dizemos assim, há um proprietário que tem um solo que presta aquilo que nós chamamos de serviços de ecossistema, porque nós entendemos que aquele solo deve permanecer como um pulmão verde dentro da cidade. Embora seja propriedade privada, nós temos que dizer o seguinte: bom, na verdade, aquele proprietário, que é proprietário de uma zona verde dentro da cidade, como é que ele está a contribuir para a cidade? Ele está, no fundo, a prestar serviços de ecossistema. Ele está a contribuir para a despoluição, ele está a contribuir para combater as alterações climáticas. Mas se assim é, ele também tem que ser compensado. E, portanto, os mecanismos de perequação procuram, de certa forma, alcançar este mesmo equilíbrio. Agora, na verdade, é um instrumento altamente complexo e é um instrumento que a operacionalidade é muito difícil de alcançar. Eu vou só dar um exemplo para finalizar. Eu não sei se o professor Sérgio Alexandre e o professor Carlos Sérgio, quando estiverem em Lisboa, tiveram a oportunidade de ir visitar o Museu Botânico, o Jardim Botânico, que fica numa zona da cidade. Não é o Jardim Botânico, há um aqui em Belém, mas não é esse. É um outro que fica numa zona da cidade mais central. Esse Jardim Botânico é um jardim que pertence, do ponto de vista de propriedade, à Universidade de Lisboa. É o zoológico? Não, não é o zoológico. José Malhoa, não? Não, não é o zoológico, é o Jardim Botânico, fica numa zona da cidade mais perto do Príncipe Real. Ele é relativamente desconhecido. É uma propriedade que é uma propriedade que pertence à Universidade de Lisboa. E qual é a questão que se coloca? A questão que se coloca é esta: é que todos os anos a Universidade de Lisboa tem que investir cerca de 3 a 4 milhões de euros, ainda é um investimento significativo, na manutenção desse jardim. E a pergunta que se coloca é: quem é que paga? É que, na verdade, quem paga, naturalmente há uma transferência do orçamento público para a Universidade de Lisboa, mas são também as taxas que cada estudante paga que permitem a manutenção desse jardim botânico. Qual é o problema? O problema é que os principais beneficiários desse jardim botânico não são os estudantes da Universidade de Lisboa, que são cerca de 50 mil, são os moradores, e esses não pagam nenhum tipo de contrapartida. Isso é uma grande discussão que existe aqui também em Portugal, que é saber, mas é uma discussão mais para os tributaristas,
que é a questão de saber se não deveria haver contribuições especiais por parte de quem beneficia desse serviço de ecossistema, sendo que, na verdade, quem faz o investimento todo é a Universidade de Lisboa, mas os principais beneficiários não são os estudantes, não são os trabalhadores da Universidade de Lisboa, são aqueles que residem na zona envolvente do Jardim Botânico. E eu acho que a única forma de alcançar aí a perequação é através de instrumentos tributários. E, portanto, aí é trabalho para os tributaristas, ou seja, no fundo, contribuições especiais, taxas, para que esses que beneficiam, que têm uma externalidade positiva, possam também contribuir para a sua manutenção. Portanto, eu acho que mas isso é uma coisa que não é muito consensual e é difícil estar a impor aos proprietários que contribuam especialmente dessa forma. Bem, não sei se ilustrei com a Mox. Sim, esclareceu muito bem. Dizem nossos pedagogos ou o serviço de marketing que não podemos passar de 1h30 porque fica cansativo aos estudantes a formação. Nós tivemos uma exposição muito rica do professor João Pedro Oliveira de Miranda, participação do professor Carlos Sérgio, participação do professor Claudomiro, professor Edemburgo e de tantos estudantes que aqui puderam contemplar a brilhante participação do nosso irmão lusitano, né? Irmão, aqui dos brasileiros, né? Muita afetividade. O senhor tem 1 minuto para a despedida da nossa formação, o professor Carlos Sérgio também da mesma forma. Muito obrigado, professor Sérgio Alexandre. Bom, queria despedir-me agradecendo o convite que me foi endereçado, cumprimentando também o professor Claudomiro e as palavras amigas que me dirigiu. Dizer que para mim foi uma honra participar e tentando aproveitar as coisas melhores que o Covid-19 trouxe, é esta utilização sistemática das videoconferências. Eu acho que aqui, de facto, o paradigma universitário mudou e nós temos hoje uma possibilidade de partilhar ideias, de partilhar experiências muito maior do que tínhamos antes, porque, de facto, eu não estou com isto a dizer, já agora só uma nota, que o ensino universitário possa dispensar o caráter presencial. Eu queria dizer que o ensino universitário também pressupõe uma lógica de convivência e de conviviabilidade que obriga a que haja uma interação, apesar deste contacto tão rico, o caráter presencial é, a meu ver, insubstituível. Mas, naturalmente, como amigo também do Brasil e grande amante do Brasil e grande aficionado do Brasil, aliás também do lado do meu pai com uma parte de sangue também brasileiro, tendo uma bisavó brasileira, queria dizer que para mim é sempre um gosto enorme participar nestes debates luso-brasileiros e poder compartilhar e também aprender com a experiência brasileira e podermos, no fundo, aqui realizar esta troca de experiências científicas. E eu estou, naturalmente, sempre ao dispor e estarei sempre ao dispor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte para participar em quaisquer estes eventos e espero também organizar aqui eventos nos quais os professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte possam participar. Muito obrigado pelo convite e foi para mim uma honra enorme ter participado neste evento. Muito obrigado. Agradecemos enormemente a participação do professor Carlos Sérgio, mais uma vez o professor Claudomiro, o professor Edemburgo. Temos que encerrar, infelizmente, pela adiantada da hora. Podemos dizer aos nossos alunos que aqui nos assistem é que a terceira onda chegou. Há mais de 40 anos, ou quase 40 anos, que Alvin Toffler escreveu a terceira onda e finalmente chegamos ao home office, seja pelos efeitos de uma pandemia. E agora, infelizmente, temos que nos adaptar a ela, seja no nosso trabalho, seja no processo de ensino, seja na nossa convivência recíproca. E aí, eu tive a honra, então, de participar como moderador do primeiro debate, do primeiro webinar do curso de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Venham lembrar os senhores que estão matriculados e inscritos no evento inteiro que às 5 horas, 17 horas aqui, nós teremos a participação do professor Claudomiro, tratando de globalização, direito internacional pós-pandemia, com o discente Eric Freire, que mais uma vez darão uma grande exposição, como já deram nossas lives, com o professor Carlos Sérgio e o professor Erval.
Agradecemos enormemente todos que aqui estiveram. Professor Sérgio, Foi não? só rapidamente aqui, eu queria dizer ao professor João Miranda que me sinto muito honrado por tudo, por todo nossos contatos anteriores, pelas experiências que me levaram a muito aprendizado, por esse momento aqui. E eu espero que esse momento seja o início de uma parceria que possa se intensificar, né? E que os cursos de Direito da Universidade de Lisboa e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte possam estar ligados em projetos futuros relacionados à pesquisa, a eventos, e porque eu acredito que somente assim, né, realizando essa interconexão internacional, nós podemos fazer essa troca de saberes, aprender com a experiência portuguesa, aprender com a experiência brasileira, né? Nas provas de doutorado, alguns arguentes colocaram que gostaram do ponto de vista que eu levantei relacionado ao direito brasileiro. Eu acho que essa troca ela é muito válida, muito, muito importante, e dizer também que a gente sempre aprende, né? Diante de um cenário como esse. Então, eu queria agradecer e devolver a palavra para a Sérgio, que vai fazer o encerramento, e até outro momento. Obrigado. Agradecemos, então, mais uma vez a todos os participantes, seja o palestrante, o professor João Miranda, o professor Carlos Sérgio, o professor Claudomiro, todos os discentes. Voltamos a nos encontrar, então, às 17 horas, com a palestra do professor Claudomiro e a participação do discente Eric. Ok? Muito obrigado, boa tarde, fiquem em casa, fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.